Conversas Cruzadas aqui na TV Com recebe hoje 4 trabalhadores que representam entidades sindicais aqui em Santa Catarina, e a proposta do programa hoje é uma discussão sobre como sairmos dessa crise, dessa estagnação econômica. E agora há pouco estávamos falando da agenda programática do governo e provavelmente entrará na pauta do Congresso a questão aí da flexibilização da CLT, das leis trabalhistas. E um questionamento como leigo que eu observo muitas vezes, e eu queria saber a opinião dos senhores, que muitas vezes os sindicatos, eles batalham por regras, por normas trabalhistas, e cujas normas muitas vezes são contrárias aos interesses de alguns trabalhadores. Exemplo, você tem algumas categorias que tem que cumprir tantas horas por dia, e aí você tem 1 hora de intervalo para o almoço. Muitos trabalhadores prefeririam, não, eu quero ter 15 minutos e sair mais cedo. Para não pegar fila no final do dia, mas para conseguir chegar em casa mais cedo, não quero só 1 hora de almoço, que em tese seria um descanso, não sei mais o que e tal. Ele prefere muitas vezes não ter ou reduzir para 15 minutos para conseguir sair de casa mais cedo. Por exemplo, outra questão, proibição de hora extra. Mas a hora extra eu vou ganhar um troquinho a mais no final do mês e tal. Alan, por favor, me ajuda aqui. Essas pequenas questões, e volto a dizer, são perfumarias. O que eles querem, o Renato, negociado sobre o legislado, e não é negociar hora extra. Mas isso aqui não são pequenas questões para o trabalhador, né? Não é negociar a hora extra, a redução de 15 minutos que eles querem. É férias de 20 dias. Estados Unidos, a férias começa com 12 dias ao ano. É férias de 20 dias, é 13º parcelado, reduzido, é fim dos 40% no fundo de garantia. Essas questõezinhas aqui, para eles não interessam. Não, mas eu estou falando para eles, porque eles já vocês aqui. Os empresários. Uma coisa específica, uma coisa específica dessa, o que dá para fazer? Se é o entendimento da grande maioria, hoje, qual é o mecanismo que o movimento sindical utiliza? São as assembleias. Então, você faz uma assembleia e coloca, inclusive, se for necessário, o regime de votação. Não significa que a gente é autoritário. Evidentemente que por dentro da legislação trabalhista, das normas regulamentadoras, aí a gente acaba conduzindo, né? Agora, não impede nada de que você faça uma construção coletiva com a categoria. Agora, o que é bom alertar dos prejuízos, que o Alan está dizendo. Se você vai flexibilizando, você vai abrindo a guarda, de repente você não tem nem jornada, nem intervalo para almoço. Porque a flexibilização, que é isso que tem ela leva à precarização do trabalho. Na medida que nós estamos mais ligados na máquina, nós estamos aumentando a produtividade e a lucratividade do empresário. Você imagina, nós, cidadão trabalhador, a gente não é máquina. Entendi. Mundo real aqui, eu vou voltar aqui à minha preocupação, então, mundo real. Uma coisa específica é possível se discutir em assembleia, inclusive. O mundo real, eu acredito o seguinte, e eu tenho certeza que os colegas e os companheiros aqui vão concordar. A gente não trabalha no individualismo, nós trabalhamos no coletivo. No coletivo. Tá? Para fazer segurança de trabalho, para fazer saúde do trabalhador, no sentido de prevenir ou programar alguma coisa, a gente entra nas assembleias, chama os trabalhadores e explica para eles a situação em si, do ambiente do trabalho e como eles confrontam isso. E perguntam para eles o que é bom. Claro, nós temos que respeitar a opinião do trabalhador, porque é ele que está no ambiente de trabalho. Agora, nós não vamos pensar naquele trabalhador isolado que diz, eu quero trabalhar X, Y, fazer 4 horas extras por dia. Isso é incabível, isso é cansativo para o trabalhador. Nós temos que pensar no coletivo, nós temos que pensar que dentro daquele corpo empresarial tem uma mãe que tem que amamentar depois do trabalho. Sim. E às vezes tem até um pai que tem um segundo emprego para poder depois do trabalho, ela tem o direito de exatamente. Direito das mulheres. Então assim, nós temos que pensar no coletivo. Então por isso temos que levar essa assembleia para todos os trabalhadores no que está acontecendo. E esse ponto que você colocou, que é muito importante, por sinal, ele vem sendo discutido no país inteiro. A redução da jornada de trabalho é por conta disso, para dar saúde ao trabalhador e um ponto que ele consiga sobreviver. E não só, ele vive praticamente dentro do ambiente de trabalho. Tem gente que levanta às 4 horas da manhã e chega em casa às 4, 5 horas da tarde. Em função da renda, como disse falando, o problema muitas vezes não é o tempo no trabalho, é o tempo de deslocamento, porque ele mora muito longe. Deslocamento. Aqui, na cidade onde eu moro, que é uma das maiores cidades de Santa Catarina, que é Joinville, você tem ônibus urbano que pega no bairro e leva para a empresa. E em outros locais que não existe isso.
Depende de 3, 4 anos. Depende de 3, 4 anos. Isso afeta então, muito se você fica no qualidade de vida do tempo trabalhador. todo, isso dificulta, entendeu? Aí ele não faz um intervalo justo para o almoço, Sim. outras vezes uma horinha extra que ele acha que vai incrementar a renda Mas dele. a Mas ele tem preocupação um quando o prejuízo Alano na fala, saúde Renato, dele. da E cabe nós orientarmos, né? flexibilização dos direitos nossos, porque no momento que o negociado sobre o legislado prevalecer, Renato, isso vem uma pressão, principalmente nas empresas, né, que leva a Pode ocorrer pressão isso. Mas, Ana, dos trabalhadores e fora a terceirização que está em jogo também. Mas, Ana, né? o projeto que eles têm, e tem projeto no Congresso deles, Sim. do PMDB, do PSDB, que é a negociação direta entre trabalhador E patrão. que vai exatamente cortar direitos dos trabalhadores. Isso eu não vamos trabalhador aceitar, não. direto com a empresa. É o Não é PL nem o 400. negociado sobre o legislado coletivo. Pega as empresas PL de 427 Ou de seja, 2015. tira fora o sindicato. Mas essa negociação Individual. com os sindicatos, ela não poderia acontecer com mediação do Ministério Público do Trabalho? Mas aí já vai Aí pra nós ajuste botando de o governo no meio. conduta. Assim, ó, Não, o governo ele tem não, que não. estar acatando. Por isso que eu digo, Tem que ser respeitadas as entidades sindicais e a negociação. Porque, exatamente. Assim, porque ó, você tem que trabalhar isso, isso, quando eu digo na área tripartite, por quê? Porque se você sentar e conversar, você chega num ponto final do objetivo que você quer. Você tem que sentar e dizer, ó, eu vou querer que dessa forma, porque essa é a melhor forma, e acordado entre eles, entendeu? Tu não pode criar um argumento e dizer, não, eu vou colocar o meu trabalhador dessa forma dentro de uma empresa. O empresário não pode fazer isso. E nós O empresário tem que capacitar o seu trabalhador, para mim, antes de colocar num equipamento, numa prensa, dentro de um forno de metalúrgica. Ele tem que conhecer o que vai fazer, certo? O Mas Ministério assim, do ó, Trabalho teria que fazer o quê? Verificar se isso está a acontecendo. fiscalização. O Ministério tem que fazer Ele o tem que fazer trabalho a e não fazer o fiscalização. trabalho nosso Nós, dos trabalhadores, sindicatos. temos que fazer o Isso quê? não Nós, é trabalhadores e representantes dos trabalhadores, teríamos que fazer o quê? Nós teríamos que acompanhar esse movimento do governo, se ele está fazendo isso, se ele está fiscalizando, e a empresa, por contrapartida, tem que dar esse respaldo para nós. Eu entendo perfeitamente, né, o ponto de vista dos sindicatos, que é absolutamente legítimo, de defesa das garantias dos direitos, de ampliação dos direitos. A minha preocupação é justamente o que eu havia comentado aqui, vou retomar essa questão na reta final, que é justamente o seguinte: será que o setor produtivo, os fundos de investimentos, o empresário que está pensando em ampliar o seu negócio, ele vai para um país que não tem os 40% na demissão, que a jornada de trabalho não foi reduzida, que as férias não sejam de 30 dias, enfim, mesmo em condições... Por que nós temos aí os tigres asiáticos, né? Com aquelas condições muitas vezes subhumanas, mas com o setor produtivo de convecções, enfim, está lá. E acontece um movimento migratório para onde é mais fácil, é menos custoso, né? O Brasil já tem a guerra fiscal. A operação industrial, Renato, produtiva. Quer dizer, Essa é a minha preocupação. Renato, o movimento sindical hoje quer, no mínimo, construir aqui no nosso país um estado de bem-estar social, Claro, para a maioria, para a sociedade brasileira e para os trabalhadores. Infelizmente, a Europa está sendo destruída pelo capitalismo selvagem. Esse modelo, selvagem modelo de bem-estar social, ele está muito em xeque hoje pelo custo disso, né? Sim. Porque está perdendo Sim, empregos. Qual é o lucro do Bradesco aqui trimestral? 5 bilhões. Qual é o lucro do Banco do Brasil? O discurso é bonito, mas o mundo real... Sim, mas nós... Por isso é que nós... são responsáveis pela luta, né? Não, por isso é que nós, no movimento sindical, temos que lutar permanentemente contra isso. Renato, Nós nós vamos temos lutar permanentemente contra isso. permanentemente, Renato. Nós não vamos aceitar essas condições. Nós temos denunciado na para não Organização perder o Internacional do emprego, Trabalho, o cidadão vai trabalhar menos. Fizemos denúncia de empresas que vêm para o Brasil, que trazem trabalhadores bolivianos, sim. que fazem um trabalho escravo. Bolivianos, haitianos. Então, enfim. isso nós não aceitamos. Não tem como aceitar isso, Renato. Isso afronta a legislação brasileira. Claro, e se passar o negociado sobre o legislado, abriu-se as porteiras. E é uma luta permanente. Nossa, assim, ó, nós temos que recuperar empresas, as indústrias, no sentido da produção, para recuperar o emprego. Isso ninguém pode negar que Isso é urgente. Isso é urgente, isso é imediato. Se as empresas estão aí demitindo, como a gente viu aí, que tem muitas emissões, 12 milhões de trabalhadores no país, tem que ser recuperado de alguma forma. E aí eu pergunto, nós temos solução para isso? Entendeu? Nós temos que buscar isso de alguma forma. E essa é a nossa maior preocupação. Esse resultado... Não usar recurso público. Assim, salvar eu acho que um jeito tem que ter. E é isso que nós temos que Mas não sentar. recursos públicos
para É que nós não podemos ser inocentes. Eu não sou inocente. Eles criaram a crise. Criaram a crise para derrubar um governo. Criaram a crise para flexibilizar. Criaram a crise para entregar a Petrobras. O governo ajudou muito para criar essa crise também. Não, ajudou não. Desajuste fiscal. Não, desajuste fiscal. Tu sabe, Renato. Está esclarecido, Renato. Não, mas Os meios de comunicação, a grande mídia batendo 24 horas. Mas o governo... As empresas não investindo. As empresas não investiam. As federações E da continuam indústria não investindo. Claro. O que é isso, Renato? E continuam não investindo. Quando que o trabalhador foi financiado pelo patrão para ir para a rua? O trabalhador... Vou fazer um... O trabalhador... A denúncia que tem é que o trabalhador ligado ao sindicato era financiado pelos governos. Renato, a imprensa chamando para ato 13 de março. Aí a discussão é... A Fiesp bancou um grupo, está bancando um grupo de pessoas lá, dando filé mignon lá na frente da Fiesp para garantir o golpe. Greve geral, desde Por que eles garantiram? Queriam garantir. Para destabilizar. Pagaram cartas no jornal chamando para manifestações. Por quê? Renato? Quando é que o trabalhador foi para a rua? A moeda de troca está aqui, ó, no jornal vinculado do grupo RBS, está aqui, ó, matéria do RBS, do Diário Catarinense aqui, ó, objeto equilibrar o apoio do mercado da população. Para frear o desemprego, Temer aconselhado a alterar as leis trabalhistas. Sim. É o que a gente está discutindo moeda de aqui. troca. Pessoal, Nós estamos... E nós não vamos submeter isso, o movimento sindical, os cotistas, os CTBistas, nós não vamos se curvar isso, Renato. Pessoal, queria agradecer, nós estamos sobre a hora mesmo aqui, o tempo está esgotado, agradeço demais a presença de todos hoje, essa noite aqui conosco, nessa sexta-feira gelada, e obrigado pela atenção de todos, mas o debate foi quente, isso é muito bom. É um ótimo final de semana, conversas cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.